Olá, nessa aula nós vamos falar sobre tábuas multi-estado. São tábuas utilizadas para a estimação da probabilidade de invalidez. Bem, em relação à invalidez, pode-se ter interesses diferentes. Por exemplo, pode-se estar interessado na probabilidade de entrar em invalidez ou de se tornar inválido. Pode ser também que haja interesse na probabilidade de ser inválido, ou seja, uma probabilidade de estoque, todas as pessoas que estão ali inválidas em uma população. Nesse caso, pode-se utilizar, por exemplo, as metodologias de tabela de vida saudável e o método de Sullivan. Uma outra possibilidade é o interesse também no tempo durante o qual os indivíduos passam inválidos. Aí existe também uma outra metodologia para estimar o tempo em que a pessoa passa inválida. No caso de estimar a probabilidade de entrar em invalidez, pode-se recorrer às metodologias de tábua de entrada em invalidez de um estado, que é a mesma metodologia de uma tabela de vida, só que no caso aqui a saída da vida não seria a morte, mas a invalidez, então a saída de uma situação anterior para a invalidez, ou métodos multi-estados. Esses métodos multi-estados são métodos em que não se existe apenas uma possibilidade de saída. O indivíduo pode estar no estado anterior e ir para diferentes estados distintos. Por exemplo, pode estar no estado saudável ou estado incapacitado temporariamente ou permanentemente incapacitado ou morto. Aqui no caso nós temos 4 estados diferentes. E essas tabelas multi-estados, elas podem ser construídas no tempo contínuo ou no tempo discreto, mas elas podem ser construídas aí, em geral, na prática se faz no tempo discreto, mas também existem alguns outros modelos para tempo contínuo. E nós temos também o modelo prático ou reacional. O modelo prático é aquele que não considera a possibilidade de voltar para o estado anterior. Então, uma pessoa saudável que vai para incapacitado temporariamente não poderia voltar a ser saudável depois, por exemplo, Em algumas situações isso faz sentido, em outras não. E tem um modelo reacional em que a pessoa ela pode transitar entre esses estados diferentes. Então, ela poderia ficar saudável, incapacitada temporariamente, voltar a ficar saudável, voltar a ficar incapacitada temporariamente, voltar a ficar saudável, morrer, e transitar aí uma quantidade de vezes indefinida entre todos esses estados, certo? Bem, é razoável utilizar tabelas multi-estados? Sim, é razoável. E é razoável também diferenciar os tipos de invalidez, porque, exemplo, diferentes tipos de invalidez, diferentes estados, podem resultar em outras situações diferentes. Exemplo, o tempo até a morte pode ser diferente de acordo com o tipo de invalidez. Exemplo, doenças mais graves tendem a resultar em pequena probabilidade de volta à atividade, porque a doença é mais grave, mais possivelmente a pessoa vai morrer. Então, é razoável, por exemplo, diferenciar o tipo de invalidez por doenças graves, doenças leves, acidentes, utilizando, por exemplo, uma tabela multi-estado para conseguir estimar aí com mais certeza, com mais exatidão, o tempo que os indivíduos vão passar recebendo um benefício previdenciário, por exemplo. Bem, vamos agora a essa tabela multi-estado um pouquinho na prática, ver como que ela funciona. Nós temos aqui um exemplo de uma tabela. Aqui nós temos os estados. No caso aqui, ativo, inválido, aposentado, morto. É o que muitas vezes é utilizado em tabelas de múltiplos decrementos ou multi-estado para a previdência, Essa aqui é a situação do indivíduo na idade X. E aqui nós temos a situação do indivíduo na idade X mais N. Então, ativo, inválido, aposentado e morto na idade X mais N. Aqui, então, nós vamos colocar as probabilidades de transição. Exemplo, um ativo pode continuar ativo ou se invalidar, aposentar ou morrer naqueles N anos a partir da idade X, certo? E aqui nós temos a idade a que se refere aquelas probabilidades. Nós colocamos aqui, então, algumas probabilidades de um ativo continuar ativo, se invalidar, se aposentar ou morrer nessa idade hipotética aqui de 20 anos,
que como 20 anos é uma idade bem nova, ainda colocamos a probabilidade 0 de aposentadoria, certo? Mas eu posso fazer isso também para todos os demais estados. Exemplo, a probabilidade de um inválido na idade 20 estar ativo na idade 20 mais N, X mais N, ok? Então, o inválido voltar aqui à situação de atividade, por exemplo, ou permanecer inválido, ou se aposentar, no caso 0, né, porque estava inválido, ou morrer, exemplo. Então, nós temos aqui a probabilidade do inválido voltar a trabalhar, aqui a probabilidade de continuar inválido e aqui a probabilidade do inválido morrer. Reparem que a probabilidade do inválido morrer pode ser a mesma do ativo morrer, mas ela também pode ser diferente. É esperado, por exemplo, que, dado que muitos inválidos são inválidos por algumas doenças mais graves, com alta probabilidade de morte, a probabilidade de morte dos inválidos seja mais alta que dos ativos. Bem, o que vai determinar se vai ser a mesma tabela ou tabela diferente são as próprias características do plano. É preciso aí fazer uma análise e testes de aderência para saber qual a melhor tabela a ser utilizada. Faço a mesma coisa com a probabilidade do aposentado. Voltar à atividade, 0. Aposentado se invalidar, também 0, porque já está recebendo benefícios, certo? Continuar aposentado ou morrer. E o morto, bem, o morto voltar à atividade, invalidez ou aposentadoria não tem essa possibilidade. Então, aqui para todos 0 e 1 do morto continuar morto. Então, nós temos aí algumas possibilidades de decremento. Fizemos isso para a idade X e a mesma coisa pode ser feita para a idade X mais N. Exemplo, 25 anos. Nós temos aqui todas essas probabilidades para definir. Para um ativo com 25 anos, qual a probabilidade de X mais N ele continuar ativo, estar inválido, aposentado ou morto? Coloco aqui todas as probabilidades. Depois a mesma coisa, o inválido, continuar, passar para a atividade, permanecer inválido, aposentar ou morrer e assim sucessivamente, certo? Faço depois com a idade seguinte, 30 anos e assim sucessivamente. O que nós temos então aqui na tabela multiestados? Nós podemos representar aqui a idade X, 20, 25, 30 anos, por exemplo, e aqui as probabilidades relacionadas aos estados. Por exemplo, dado que o indivíduo começou ativo, eu vou ter essa tabela inicial aqui. Na primeira coluna, a probabilidade de continuar ativo, na segunda, de se tornar inválido, na terceira, de se tornar aposentado, na quarta, de morrer. Depois, se o indivíduo estava inválido, de voltar para a atividade, permanecer inválido, aposentado ou morto. De forma que cada coluna vai representar uma probabilidade de transição diferente. E aqui nas linhas a gente tem as idades dos indivíduos. Ok? Bem, essa é a conceituação, isso é como se constrói uma tabela de multiestado. Temos aqui algumas referências e até a próxima aula.